Estamos iniciando mais uma semana de aula. Continuamos falando da industrialização dos países, né? E nessa aula nós vamos falar sobre os fatores da industrialização da Alemanha. A Alemanha, que é um país europeu, atualmente, em se tratando de Europa, é o país com o maior PIB, né? A gente vê que nós tivemos outros países que se industrializaram primeiro. Lá na Europa nós temos o Reino Unido, nós temos a França e a Alemanha vem depois, mas a Alemanha ultrapassa esses países e hoje, dentro do bloco europeu, é o país com maior PIB, né? Então, os fatores da industrialização da Alemanha e se deu no século XIX. Então, a gente vê que a Alemanha demorou em relação ao Reino Unido, em relação aos Estados Unidos, em relação até à própria França. Por quê? Porque a Alemanha ainda não era um país, não totalmente unificado. Então nós tínhamos várias províncias, dentro delas a principal era a Prússia, que depois houve um processo de unificação, né? E após essa unificação aqui foi possível um processo de industrialização. Alguns fatores que contribuíram para esse processo de industrialização da Alemanha, como todos os países, né, energia e transporte. Então a Alemanha possuía jazidas de carvão, o carvão mineral, que você já sabe que foi o recurso energético da primeira revolução industrial. Então as primeiras indústrias funcionavam à base do carvão que até hoje existe, mas não é o foco principal energético, né, mais utilizado do planeta. O transporte hidroviário, por existir muitos rios no território alemão, né, destacamos os rios Reno e Ruhr, né, então esse transporte hidroviário possibilitou as indústrias se concentrarem às margens desses rios Ruhr e Reno. Até hoje, é a região mais industrializada da Alemanha, estão às margens desses dois importantes rios, né, que cortam o território alemão. Outro fator importante, os capitais, ou seja, dinheiro, né, os investimentos. Uma das principais rotas do comércio desde o fim da Idade Média concentrou capitais nas mãos de comerciantes e banqueiros. Então, a Alemanha, o território alemão, é uma rota de comércio, né, de muito tempo, desde a Idade Média. Então, isso concentrou ali nas mãos de uma população, né, de comerciantes e de banqueiros muito capital. Esse capital pode ser investido para estruturar as primeiras fábricas, né? E o que eu falei a vocês no início, né, a unificação política. Então, a Alemanha torna-se um único Estado e um único mercado. Então, a Alemanha era formada por várias províncias, tendo como principal a Prússia. Acho que vocês já viram falar em história. Então, a Prússia, então, houve a unificação do Estado alemão. Por isso que a Alemanha demorou um pouco mais em relação aos seus vizinhos no seu processo de industrialização. Então, ainda não era um país único, certo? Ainda falando dos fatores da industrialização alemã, no fim do século XIX, com a economia mais forte do que a do Reino Unido, liderava com os Estados Unidos os avanços tecnológicos da segunda Revolução Industrial. Então, já na segunda Revolução Industrial, a Alemanha já estava na vanguarda da indústria mundial, né? Já ultrapassando o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido foi o primeiro país a se industrializar. Então, a Alemanha já ultrapassou e já estava, junto com os Estados Unidos, liderando os avanços tecnológicos da segunda Revolução Industrial. Esses avanços tecnológicos, nós podemos dizer a mudança energética, né? Agora a energia não é mais o carvão, é o petróleo e energia elétrica, e vários outros inventos tecnológicos, como o telefone, certos eletrodomésticos simples que nós conhecemos hoje, né? Geladeiras, rádios, televisores. Então, surgiram na segunda Revolução Industrial e a Alemanha era um dos países que mais produzia esses produtos juntamente com os Estados Unidos. Mão de obra, né? Parte da população migrou, igualmente aos outros países, né? Migrou do campo para as cidades. Nós sabemos que antes do processo industrial, a atividade principal era o quê? A agricultura e comércio. Então, a agricultura absorvia uma grande mão de obra nos campos. Então, essa mão de obra
teve que migrar do campo para as cidades e empregou-se, né, como classe trabalhadora assalariada, contribuindo para a ampliação do mercado consumidor. Quando se assalariava, é importante que os próprios trabalhadores, né, com capital, eles faziam parte do mercado consumidor. Atualmente nós temos na Alemanha alguns parques tecnológicos, são os tecnopolos, que são os centros tecnológicos mais importantes da terceira revolução industrial, e nós temos o Parque de Munique e o Parque o Tecnopolo, né, de Munique e o Tecnopolo de Chempark. Como eu falei no início da aula, a Alemanha é o país europeu, né, mais industrializado, com o maior PIB do planeta. Então, se a gente observar, levando em consideração apenas a Europa, ele está em primeiro lugar, mas quando levamos em consideração todo o planeta, nós temos Estados Unidos, China, Japão e a Alemanha vem em quarto lugar, ou seja, o primeiro país europeu que aparece na composição, né, na classificação do PIB mundial, certo? Então, um país que passou por vários problemas, desde o início da sua formação, né, teve que se unificar, as províncias teve que se unificar, passou por duas guerras, tendo perdido as duas guerras, mas foi um país que sempre se reestruturou e está na vanguarda do, dos avanços industriais, né, na vanguarda, né, da economia. É o quarto maior PIB do planeta. Embora nesse momento a Europa como um todo vem de uma crise, e vem piorando, né, com a emergência da Covid-19, que atingiu em cheio, né, a Europa, mas é um país, né, de grande poder econômico e industrial, tá certo? Então, pessoal, esses são os fatores industriais da Alemanha, né? Boa aula, façam suas anotações e até uma próxima.